Não sabia como carregar minha mala, o senhor mandou aqui um campeão, um medalhista de ouro, carregar a minha mala. Então, as maravilhas que a gente ouviu de testemunho de missionários, só veio realmente alegrar muito nosso coração e veio confirmar todas as profecias que Deus nos fala através da Bíblia. Uma delas é o que nós estamos vendo hoje aqui, é a festa do tabernáculo. O tabernáculo hoje em dia, durante essa festa, ele é feito dessa maneira para que o povo se lembre de como vivia os seus ancestrais no deserto. O tabernáculo antigo era feito nesse formato. E ele tinha todos esses apetrechos, ou seja, você tinha um lugar santo, você tinha aqui o Santíssimo, você tinha uma menorá semelhante a esta, muito maior. Na mesa você tinha os pães da proposição, você tinha a Arca da Aliança, mas isso tudo, quando Deus mostrou para Moisés, disse: Moisés, você verá, anote bem, grave bem o que você verá, porque o que você vai fazer lá embaixo é a sombra do que existe na glória. Ou seja, ele tinha que fazer a reprodução igual. Nós vemos aqui no livro de Levítico 23, no versículo 33, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, ou seja, 15 dias é exatamente o período de tempo em que no primeiro dia do mês é o toque da 7ª trombeta. Depois você tem 8 dias após é feito o Yom Kippur. E 7 dias após é feita a festa do tabernáculo. Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa do tabernáculo por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias ofereis ofertas queimadas ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Vamos pular para o versículo 42, que diz: 7 dias habitarei em tendas de ramos, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas há um detalhe interessante, vamos ver o que é que Deuteronômio, capítulo 16, fala exatamente sobre essa festa. No versículo 10, ela diz, o versículo 10 diz: e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o que o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita que está dentro da sua cidade, e o estrangeiro e o órfão que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Veja que aqui há uma promessa de Deus para todas as nações. Não é apenas a habitação, a tenda, a sucá. Sucá é o singular de Sucot. Sucot são tendas. A sucá
de Deus, a tenda de Deus, não é exclusivamente para o povo de Deus. A Sucá é para não apenas judeus, mas para todo o povo que reconhecer o seu filho como aquele Messias enviado para fazer novamente a harmonia do homem com Deus que tinha sido quebrado com o primeiro homem, com Adão. Então veja que essa promessa não é apenas para o povo judeu. Na realidade, quando durante a Bíblia toda fala o meu povo, é porque Deus havia escolhido através de Abraão. Ainda não existia o povo judeu, não existiam as tribos ainda, mas existia um homem, que era Abraão, que morava em Ur, na Babilônia, e o pai de Abraão, ele era fabricante de ídolos, porque na Babilônia se vendiam muitos ídolos. E o pai de Abraão, Terá, ele vendia, fabricava e vendia. E apesar disso, o seu filho não aceitava de forma nenhuma esses ídolos. Na Bíblia não há referência a isso, mas em toda a tradição judaica, o Midrash, que é a história judaica contada boca a boca, fala que Abraão dizia: meu pai, esses ídolos aí, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Que Deus é esse? Deus é o Deus que fez a terra, que fez o homem. Então Abraão, ele já cria num Deus único. Por isso, Abraão foi escolhido, e quando ele foi escolhido, e Deus falou com ele pela primeira vez, disse para ele, no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 1. 2. De ti farei uma grande nação, mostrando que de Abraão seria feita uma grande nação. E te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já estava fazendo o propósito dele, mostrando o propósito para Abraão, que faria dele uma nação numerosa, que seria a nação judaica, que cultuaria um único Deus. Mas, através de Abraão, viria a bênção para todas as famílias. Então, na realidade, o povo judeu foi escolhido porque, primeiro, ele era o único povo naquela região toda que cria num Deus único. Segundo, através de Abraão, vieram os patriarcas. E Judá, da tribo de Judá, há profecias que falam sobre isso, não vamos nos dialogar, mas vocês conhecem, que diz que da tribo de Judá, da família de Jessé, do seu filho Davi, virá um rei que reinará para todo sempre. Então, o povo judeu foi escolhido não por ser especial, mas porque desse povo viria aquele que é especial sobremaneira em qualquer lugar do mundo, que é o nosso Yeshua. A especialidade, seja, ele se torna especial o povo por isso,
não é um povo escolhido por algum motivo, mas escolhido porque deste povo viria aquele que levaria a salvação para o restante do mundo, confirmando a bênção que Deus fez a Abraão. Mas voltando aqui à festa de tabernáculo, nós vimos aqui no versículo 11 de Deuteronômio a grande promessa de Deus para os gentios. E quanto à construção da Sucá, ela tem que ser simples, tem que ter paredes frágeis, teto transparente, para que no deserto o povo habitava em tendas semelhante a essas. Obviamente que não era esse tecido sintético que aqui está, mas nós não vamos conseguir reconstituí-la. Mas ela era coberta por folhas de tal maneira que ao deitar-se, o povo via a grande criação de Deus, que era a abóbada celeste toda. Via os luminares, via a lua, via tudo que Deus tinha feito. Então, até mesmo ao deitar, o homem podia estar glorificando a Deus, porque a natureza glorifica a Deus a cada momento. No momento em que você vê uma flor brotar, você vê a presença de Deus. Nós estamos tendo a felicidade lá em casa, que eu recebi isso como bênção de Deus. Pode algumas pessoas achar que talvez eu esteja espiritualizando demais, mas nós já concluímos, nós estávamos fazendo um jejum de 40 dias para termos um encontro real com Deus, termos, ou seja, aquela paz verdadeira que o mundo não entende, que nós tivéssemos uma experiência real com Deus. E o que é que aconteceu um dia? A faxineira foi lá quinta-feira, fez uma faxina geral. Quando chegou na sexta-feira de manhã, minha mulher abre a varanda, tinha 2 rolinhas, fizeram um ninho. Numa noite elas montaram o ninho, a rolinha colocou 2 ovos e está chocando. Na prateleira, numa prateleira que tem várias peças de decoração. Então, cada vez que nós abrimos aquilo lá, a varanda, nós vemos a rolinha lá, ela olha para a gente assim, não se mexe, não se assusta. Temos até foto, né? Tiramos uma foto para mostrar aqui para a igreja, mas aquilo foi tão importante para mim, porque, sem dúvida nenhuma, o pássaro, pelo próprio instinto dele, ele vai colocar os seus ovos onde não tem predadores. Então ele escolheu uma casa em que ela sentiu que havia paz, para na varanda, no segundo andar de um prédio. É um prédio. Ela colocou na varanda lá, nós não baixamos mais o toldo está levantado, para que a rolinha possa estar chocando. Então, no deserto, o povo, não, ela ainda está lá. Mas ela deve estar cobrindo mais os ovos. No deserto, o povo tinha oportunidade de, até mesmo ao deitar, estar vendo a cada dia a criação de Deus. Então, hoje em dia, se faz a festa do tabernáculo, mas o povo, infelizmente, não faz com a mesma espiritualidade. Há pessoas, há igrejas até, conheço uma igreja, tomei conhecimento há pouco tempo, que faz a sucá na sua igreja, mas quer que cada membro fique sentado no meio da sucá durante 1 hora, recebendo os fluidos divinos. A palavra de Deus não diz isso. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu não preciso fluido nenhum. Eu não preciso absolutamente nada. Eu já tenho tudo. A sucá apenas
para nós nos lembrarmos de como os nossos ancestrais no deserto viviam de forma simples. E morando numa sucá simples dessa, 40 anos esse povo ficou. E durante esses 40 anos, Deus proporcionou para esse povo tudo. Então, o objetivo da sucá é um objetivo que nós precisamos sentir espiritualmente. Não vou ficar aqui dentro recebendo fluido de nada. E tem famílias, isso eu tive a oportunidade de ver em Nova York, que tem apartamentos em frente ao Parque Central, que tem varandas grandes. Eles fazem a sucá e botam a televisão lá dentro. Então eles ficam assistindo a televisão na sucá. Quer dizer, não, estão distorcendo o objetivo todo. A palavra de Deus é um momento seguinte para nós fazermos e nos lembrarmos. É um momento em que cada um de nós vai dedicar um tempo. Toda vez que eu estou vendo a sucá, eu estou me lembrando de Deus. Estou vendo o seguinte: como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, como Deus conseguiu que um povo sem terra já se tornasse uma nação. A nação existiu no deserto, foi uma nação que não chegou a pisar na Terra Santa, a não ser Caleb e Josué, foram os dois únicos, porque o restante da nação era pecaminosa, o restante da nação murmurava com tudo, murmurava de tudo. Mas Deus foi misericordioso com essa nação, fez com que ela sobrevivesse, mesmo sem terra, já era uma nação. E quando eu falei inicialmente que Deus tem um plano para o povo judeu, ainda, como explica Romanos 11, basta nós entendermos o seguinte: Israel perdeu a sua terra no ano 70 da era cristã. Roma destruiu o templo, destruiu todos os documentos, de tal maneira que um judeu não sabe mais de que tribo ele é. Eu não posso identificar qual a minha tribo, porque não existe nenhuma documentação que me faça chegar com comprovação à minha tribo. Todos os judeus, durante esse período chamado diáspora, se espalharam pelo mundo inteiro. Agora imagine, é a única nação que a história do mundo conta que viveu 2000 anos sem terra e não perdeu a sua unidade cultural. Viveu entre outros povos, adquiriu alguns costumes, mas não perdeu a unidade cultural. E teve um homem que eu reputo como profeta, Theodor Herzl, que no final de 1800, ele reuniu, ele foi o criador do sionismo, e eu não estou falando na questão profética em relação ao sionismo político, eu estou falando em relação ao que ele fez que era profético. Ele reuniu judeus do mundo inteiro e disse: precisamos voltar a estudar hebraico. O hebraico, a língua tinha morrido, não se falava mais o hebraico. Ou seja, ficou-se 1900 anos sem se falar o hebraico, porque os judeus falavam as línguas das suas cidades, de onde tinha ido. Por exemplo, a minha família que foi para a Espanha, a língua que meus pais falavam, e depois foram para a Turquia, era uma mistura de hebraico, turco e espanhol. Era o ladino. Então eu falo
Eu falo ladino, eu não falo um espanhol puro, e falo algumas palavras. Nós estávamos na Argentina, eu perguntei a uma pessoa lá uma determinada palavra, eu disse, eu não conheço essa palavra. Ixupariverxugursuzu. Isso não é espanhol, o que é isso? Eu sei o que é isso. Isso é uma pessoa turrona, uma pessoa chata. Esse é o significado dessa palavra, mas essa palavra não existe no espanhol, não existe no hebraico. Minha família introduziu isso com o turco. Então, o que o povo falava eram línguas dos países em que estavam presentes. Aqueles que foram para a Rússia, para a Alemanha, pegaram o hebraico, misturaram com o alemão e deu uma língua chamada Yiddish, que é uma mistura de hebraico com alemão. É uma língua bem gutural. E Theodor Herzl disse, vamos voltar a criar o hebraico, aí que eu vejo, que eu considero ele homem profeta, porque ele disse, no próximo século Israel terá a sua terra. Ele falou isso no final de 1800. E aí todas as escolas, 1897, obrigado. Ele falou isso e todas as escolas hebraicas do mundo começaram a estudar o hebraico. E novamente foi estudando. Eu estudei hebraico aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz o meu primário todo numa escola judaica. Eu aprendi o hebraico porque o povo todo, com fé, tinha certeza que ia ser criado um Estado. E quando em 15 de maio de 1948, em 14 de maio de 1948, Oswaldo Aranha, na ONU, votou pela criação do Estado de Israel, que foi criado no dia seguinte, o Israel já tinha uma língua. O povo que foi para lá já falava o hebraico. Imagine uma nação 2000 anos sem terra, sem língua, em outras terras, e de repente volta para a sua terra falando a sua língua, a mesma língua que os seus ancestrais há 5000 anos falavam. Só com permissão de Deus, só com a mão de Deus atuando sobre esse povo. Então, o que nós vemos, o que eu vejo, e eu não falo sobre Israel politicamente, pelo contrário, eu vejo que existem erros tanto de israelenses quanto de palestinos. E vai existir sempre, porque a paz, conforme a palavra diz aqui, nenhum homem vai conseguir fazer a paz. Só o Senhor Jesus, quando voltar, estará fazendo com que a paz se realize completamente no mundo. Antes da volta dele, haverá um homem que durante, conforme fala Daniel, um tempo, mais 2 tempos, mais meio tempo, o anticristo vai conseguir a paz no mundo. E depois desse período, haverá mais 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, ou seja, mais 3 anos e meio, em que o mundo vai ser assolado, porque o anticristo vai querer ser reconhecido como Deus e vai eliminar cerca de 2/3 da população do mundo. Nesse momento, o Senhor Jesus estará voltando, para assim ele estabelecer a paz. Porque a paz não é ausência de beligerância, não é ausência de briga, não é ausência de guerra. A paz é muito mais do que isso. A paz é algo que você sente dentro de você, independente do que esteja acontecendo ao teu redor. Mas, independente dessa paz interior, quando o Senhor Jesus voltar e no milênio em que ele reinará na Nova Jerusalém, a paz será mantida durante todo esse milênio, porque
o príncipe desse mundo, que é o inimigo, vai estar acorrentado, vai estar preso. Então, o que nós precisamos é realmente crer no que a palavra de Deus nos fala, e que todo o Primeiro Testamento, que as pessoas conhecem como o Antigo Testamento, nada mais é do que uma sombra daquilo que vai se realizar anos posteriores, aquelas profecias todas através do Senhor Jesus, e com a criação de um povo de Deus já em perfeita harmonia com o nosso Senhor. Atualmente, a Sukkah é feita de uma forma diferente. Primeiro, eu gostaria vamos ler o Evangelho de João, para falar da importância dessa festa, até na época de Jesus. João, capítulo 7. Começando no versículo 1, nós vemos: passadas essas coisas, ou seja, tudo que vem descrito nos capítulos anteriores, porque não desejava percorrer a Judéia, Jesus, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Tabernáculos, Sukkot, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser reconhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-se ao mundo. E Jesus declarou no versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso será presente. Subi vós outros, versículo 8, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Mas ele subiu e ficou no pátio das mulheres. Eu vou afastar isso para cá, talvez seja melhor. Ele ficou no pátio das mulheres, onde existiam 4 candelabros semelhantes a esse, mas com nesses formatos, para estar iluminando todo o templo. E eles eram quase com 20 metros de altura, a tal ponto que ele o viu no pátio das mulheres, o Senhor Jesus. O comentário que as mulheres faziam a respeito de como essa luz, o templo ficava no Monte Moriá, onde está ainda parte do muro está lá. Então aquele é um ponto alto de Jerusalém. Essa luz, que era com azeite, lamparina, e ficava aceso, ia a uma distância muito grande que de quilômetros se avistava a luz. E foi em função disso que Jesus, espantado com o valor que essas pessoas davam a essa luz, que ele declara que eu sou a luz do mundo. O que nós precisamos entender é que esse candelabro, ele já mostra a importância de Jesus. Por quê? Essas velas é vela do primeiro dia, vela do segundo dia, vela do terceiro dia, vela do quarto dia, vela do quinto dia e vela do sexto dia, que seria o Shabat. E esta vela do meio aqui
ela se chama chamasse, que em hebraico quer dizer servo. Não se acende essa vela com nenhuma outra luz. Agora existem fósforos, mas antigamente não era. Tinham luzes permanentes que ficavam acesas. Mas não se acendiam com essas luzes. Se acendia essa luz do meio, que a chamasse, e ela é que acendia essa primeira vez. No segundo dia, esta vela era acesa, acendia esta e esta. Então, na realidade, essa vela chamada servo, chamasse, era a que dava luz para todas as outras velas. E nós já vemos aqui, dessa forma, simbolicamente, o Senhor Jesus está sendo representado aqui. Ele, servo, era que iluminava, que poderia dar a luz. Ele é que é a luz do mundo. Porque não a luz no sentido que nós conhecemos, ou de vela ou de luz elétrica, mas aquela luz que ilumina de tal forma que Moisés, por exemplo, quando viu de lado parte da sombra de Deus, ficou com o rosto queimado. Tamanha a luminosidade do nosso Deus. Então, na festa, já nessa época, já não se usava mais esse tabernáculo, porque já existia o templo, então existia o templo fixo. Esse aqui era um templo que era desmontado e era levado cada vez que o povo se deslocava no deserto. Mas na época de Jesus já existia esse. E aqui existia uma água, porque essa festa celebra também a festa da segunda colheita. O Estado de Israel há duas colheitas. A primeira colheita, que é das primícias dos grãos, que é feita em Pentecoste, a entrega das primícias, é a colheita dos grãos. E nessa época, que é a primavera, é a colheita das frutas. E aqui se traz água do tanque de Betesda e se jogava no pote, mostrando a importância do tanque de Betesda, que fornecia água, que o povo inteiro, através desta água que Deus mostrava a sua presença, porque o tanque de Betesda, ele jorrava em vários momentos diferentes, vinham jorros. O povo não conhecia por quê. Vinham jorros porque o tanque de Betesda tem origem 3 fontes. Então as fontes corriam para lá e desembocavam em Betesda. Vinha essa corrente, levantava a água. Vinha outra aqui, levantava a água. E eles criam que essa água era um anjo que mexia o tanque de Betesda, de tal forma que um doente que conseguisse entrar primeiro no tanque seria curado. E nós sabemos da passagem daquele aleijado que há 32 anos ele queria chegar até o tanque, mas não dava tempo. E Jesus disse: queres ser curado? Levanta, pegue o seu leito e vá se apresentar ao sacerdote. Mostrando ele que ele não era simplesmente essa água, ele era a água da vida. Então esta água aqui, que está hoje na festa do judeu, por isso é que eu digo que todas as festas bíblicas apontam para o Senhor Jesus, e o povo judeu não consegue ver porque as escamas estão nos seus olhos ainda. Mas quando as escamas caírem como as minhas caíram, eles reconhecerão
que o Messias já veio e é o Senhor Jesus. Porque eles celebram Jesus, eles falam dessa vela, falam do chamasse que ela tem que acender essas velas, falam da água e eles fazem uma saudação como foi feita. Deixa eu ver a passagem que nós temos aqui. Aqui nós temos a folha de palmeira, que a folha da palmeira, ela representa a espinha dorsal do homem. Você tem a espinha dorsal e os demais ossos. Você tem a murta. Cadê a murta? A murta está aqui, que ela é uma planta aromática, e você tem o salgueiro. E além disso, um limão. Nós conhecemos como limão, mas esse era um limão diferente, era o etrogue. E o povo saudava, como saudou a entrada de Jesus, quando ele pela primeira vez veio a Jerusalém, que ele mandou buscar o burrinho para sentar, o povo espalhou folhas de palmeiras no chão e saudava ele dessa forma. Qual é o significado simbólico disso? Primeiro, o etrogue representa o coração. Ele tem um formato parecido com o coração humano, porque apesar de nós desenharmos o coraçãozinho assim, a criancinha desenha o coração assim, ele não é assim, ele tem esse formato. O etrogue, o coração, a lulav, já falei, a espinha dorsal, a murta, os olhos, e o aravá, que é, ver se eu encontro um solto aqui, é este aqui, mostrando a boca, quer dizer, ele tem um formato de lábios cerrados, e isso, está aqui a folha solta que eu estava querendo mostrar, isso aqui são os lábios. Isso significa, simboliza que nós, quando louvarmos ao nosso Deus, devemos louvar com o nosso coração, com o nosso corpo, com movimentos, louvar, dançar, com os nossos olhos e com a nossa boca. E quando Jesus entrou, Jesus foi saudado em Jerusalém dessa forma. O povo estava com isso balançando, e o povo dizia, na Bíblia fala, a tradução, Hosana ao Senhor. Mas na realidade, em hebraico, está escrito Roshaná Rabá. Salva-nos, ó Deus Rabi. Salva-nos, ó Deus. Então, naquele momento, o povo estava usando esses elementos que foram descritos como para estar louvando a Deus com todos os nossos órgãos. Eles estavam louvando a entrada de Jesus naquele momento e reconhecendo Ele como Senhor, Roshaná Rabá. Só isso que o judeu faz hoje, só que ele não faz a referência à entrada de Jesus no templo, em Jerusalém, porque ele ainda não aceita o Novo Testamento, o Segundo Testamento, conforme ele disse. Já foi um grande avanço. Abrindo só um parênteses, eu estava num debate com a vice-presidente na televisão, com a vice-presidente da FIERJ, Federação Israelita do Rio de Janeiro. Estávamos eu, meu filho Sérgio e um rabino cristão,
um rabino messiânico de São Paulo, Daniel Wood, e num determinado momento, eu não sei qual de nós três falou assim, não, porque no Antigo Testamento, ela disse, um momento, deem por favor o direito de, ao invés de chamar Antigo Testamento, de chamar Primeiro Testamento. Aí eu disse, glória a Deus, porque se a senhora está admitindo que era um Primeiro Testamento, a senhora está concordando que existe um segundo. E quando se faz um Segundo Testamento, o primeiro não é mais cumprido. Aí ela ficou vermelha, meio sem graça, e então de lá para cá eu sempre, quando procuro me referir ao Antigo Testamento, principalmente quando há judeus presentes, eu falo ao Primeiro Testamento. Até mesmo para questionar, porque ele nunca ouviu isso. Primeiro Testamento, por quê? Aí eu vou explicar. Porque é um Segundo Testamento. Quem disse isso foi a Diane Cooperman. Quem está dizendo não sou eu, é uma judia tradicional. Então, o que eu vejo é que, no momento em que o povo judeu reconhecer isso, quando as escamas caírem, haverá uma conversão perfeita, total e muito mais séria do que isso. Eles chorarão como eu chorei pelo tempo perdido que eu tive, perdido, sem estar reverenciando o Rei dos Reis. Deus quis me alcançar, Jesus quis chegar até mim quando eu tinha 13 anos de idade. Eu ganhei um presente de uma judia cristã, não sabia, minha mãe também não sabia, mas de um livro chamado Apóstolos, contando a história de Paulo. É um judeu que escreve esse livro chamado Sholer Hash. E por um mistério que eu só vou entender quando chegar na glória, ou se não, se Deus me revelar antes, eu que lia 2 livros por semana, nunca li esse livro. Só fui lê-lo depois de aceitar Jesus há 30 anos atrás. Então eu vejo que Jesus já queria me alcançar naquele momento. Então, quando, pela graça do Senhor, Ele, com mão poderosa, me tirou do lamaçal em que eu estava e me deu a graça da salvação, tudo que eu aprendi na minha infância, tudo que eu estudei na escola judaica, tudo que eu aprendi com meu avô, Kohanim, que ele faleceu quando eu fiz 13 anos, que é o Bar Mitzvah. Tudo isso veio não só à mente, mas entra dentro do coração, que vocês não fazem ideia do que é tristeza e arrependimento por não ter vivido na graça há mais tempo. Eu podia ter sido alcançado aos 13 anos, só aos 30 e poucos é que eu fui alcançado. Então, quando um judeu, nesse momento, ele vai nessa celebração ou qualquer outra festa, que ele se lembra, por exemplo, a festa de Pesach, quando a matzá é quebrada, envolta num lençol, ele vai ler, José de Arimateia envolveu o corpo no lençol, ou seja, meu Deus do céu, eu reverenciei o Senhor Jesus a vida inteira em minha vida e não sabia que era Ele, está escrito, eu cumpri as Escrituras e não sabia que era Jesus. Eu era cego e não sabia. Então a importância que eu vejo dessas festas todas é que nós, como falamos agora no congresso, com todas as pessoas que estavam lá, eu me perguntava, você já falou de Jesus para algum judeu? Não, eu tenho medo, eu vou falar alguma coisa, ele vai vir com a escritura toda, lê do engano.
eles não conhecem nada do Primeiro Testamento. Eles não conhecem as Escrituras Sagradas. Eles conhecem aquilo que os rabinos querem que eles conheçam. Porque os rabinos escrevem livros citando um versículo. Holocausto não quero. Sacrifício não me agrada. O que me agrada é o obedecer. Então eles pegam esse versículo solto fora do contexto e diz: agora não é mais necessário, Deus está dizendo aqui que não precisa mais holocausto, basta fazer o jejum. Aí ele escreve um tratado, um livro chamado Sidur de Yom Kippur, que tem passagens soltas para justificar que o jejum é suficiente. O que o judeu conhece é aquilo que o rabino escreveu para ele, e o que é mais sério, ele considera isso tão ou mais importante do que as Escrituras. O judeu, nós imaginamos que o judeu vive na lei. Não vive. O que é que ele vive da lei? Alguns. O sábado. Mas sábado não é sábado. A tradução de sábado não é sábado. A tradução de sábado é descanso. E nós temos descanso todos os dias. Eu não tenho um dia só de descanso. Eu tenho descanso todos os dias. Mesmo trabalhando, eu tenho descanso nos braços do Senhor. Eles comem, alguns, comida kasher. O que é comida kasher? É aquela que, descrito aqui, são determinados animais, não podem se comer, não pode se comer sangue, não pode se comer carne de porco. Mas a pergunta que eu faço é: se os rabinos disseram que existem 613 leis, adianta alguma coisa eu cumprir meia dúzia, 4, 5, 600? Que existisse um tzadik aí, um justo que resolvesse cumprir 600. Teve um louco, você me trouxe até essa notícia, tem um livro aí de um judeu humorista, ele escreve muito sobre humor, que ele resolveu durante um ano, diz ele, não sei, diz ele que nesse ano ele cumpriu toda a lei. A única coisa que ele teve dificuldade foi de apedrejar um pecador. Então ele juntou umas pedrinhas pequenininhas, acho que viu alguém fumando, qualquer coisa assim, aí jogou assim: você é pecador. Então ele diz que com isso ele escreveu um livro dizendo que ele cumpriu toda a lei. Mas a lei, o próprio Senhor nos diz, a lei para ser cumprida, Jeremias 31, 31, diz: eis que vem dias em que farei uma nova aliança com meu povo, não conforme a aliança que fiz com seus pais, porque eles invalidaram a minha lei. A lei que eu farei estará escrita no seu coração. Não se circundará o prepúcio, mas sim o coração. E Jesus, quando lhe perguntaram qual era a lei mais importante, ele disse 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esses 2 mandamentos, cumpre toda a lei. E não é linguagem, não é linguagem simbólica ou metafórica, não, é verdadeira. Porque quem ama o seu próximo trai, adultera com a mulher dele? Não. Quem ama o seu próximo deixa o seu próximo passar fome?
Não. Então, se você analisar com profundidade o que Jesus disse a respeito dessas duas leis, você vê realmente que quando a lei está no coração, eu cumpro por amor, e não porque está escrito no papel. Eu cumpro porque o Espírito Santo, se eu não fizer isso, me cobra. Você é filho de Deus, e isto é atitude que Deus faria? Jesus no seu lugar faria o que você fez? É isso que importa, a lei que está no nosso coração. Eu não preciso ficar procurando na lei, como diz Paulo, enquanto vivia na lei, a lei apontava o meu pecado. A lei só servia para apontar o pecado, porque o único que verdadeiramente cumpriu a lei foi o Senhor Jesus. Um ser humano não consegue cumprir a lei completamente. Então eu vejo, para não me alongar muito, a importância que eu vejo dessa festa é que depois da volta de Jesus, deles reconhecerem os seus pecados, pedirem perdão e serem perdoados no Yom Kippur, eles poderão habitar na Sucá do nosso Deus. Na realidade, como Deus disse que isso aqui era a sombra daquilo que está em Gan Eden, no Jardim do Éden, também a tenda, quando Jesus fala que no céu há muitas moradas, é porque nós teremos moradas, não sei se semelhantes a essas, porque isso é só sombra do que Moisés viu. Mas nós vamos ter um local que podemos morar com Deus, porque o sangue do Senhor Jesus nos lavou de todos os nossos pecados e nos deu um certificado, nos deu um selo, nos deu uma garantia de que nós podemos morar junto com Deus. Então é essa certeza que faz com que cada um de nós possa estar se alegrando e tendo paz diante de qualquer situação, diante de qualquer problema. Porque nós sabemos que Deus nos livra de qualquer problema. Só um exemplo que me veio à cabeça aqui agora. Nós tínhamos que ganhar tempo nessa estrada de volta para eu poder chegar aqui a tempo. E ontem à noite meu filho precisou dirigir até 11h30 da noite. Chovia horrores. Ele devia estar uns 120 por hora, quando chegou numa curva, o carro rabiou os quatro, seja eu, minha mulher, o pastor Alexandre, que foi para nos ajudar, lá da Igreja Batista de Vila Kennedy, e meu filho, gritamos, Jesus! Aí o carro estabilizou. Nós andamos mais de 100 quilômetros. Quando chegamos no posto de gasolina para encher o pneu, ele estava furado. O pneu traseiro furou, foi por isso que deu essa rabiada, mas não aconteceu nada com o carro, Deus estabilizou e nós andamos 100 e tantos quilômetros sem perceber que o pneu estava furado. Deus foi nos conduzindo. Então, nós precisamos realmente crer, e eu sempre o tempo falava, meu filho até brincou comigo, porque eu disse assim, meu filho, lembra de Romanos 8:8? Aí ele, Romanos 8:8? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Ele disse, pai, é Romanos 8:28. Eu digo, tá bom, meu filho, mas pelo menos eu acertei o capítulo. Eu brinquei com ele, eu digo, eu não tenho a tua memória. Eu não consigo memorizar todos os versículos. Ele sabe todo de cor, porque ele começou o seminário cedo e jovem
aprende cedo. Mas eu disse para ele, se nós realmente crermos que tudo contribui para o bem daquele ama a Deus, nós aceitamos tudo o que Deus permite que aconteça na nossa vida. Porque mais importante de tudo é que o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Eu, como sempre, eu acabo me distraindo, quer dizer, me deixo levar pelo Espírito Santo e falo sem ver o texto preparado, mas eu gostaria de só fazer jus ao texto e a tudo que eu disse, vermos Apocalipse, capítulo 21. Do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Glória a Deus. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Glória a Deus. Vamos encerrar o culto em oração e participar da festa. Nós todos somos convidados. Essa é uma festa que o judeu da tradição faz e nós vamos estar compartilhando, não porque ele faz, mas porque na Nova Jerusalém não vai faltar nada. Então nós temos as frutas aqui para nós estarmos compartilhando, a igreja toda, festejando o tabernáculo de Deus que nós já temos garantido para nós. Amém? Vamos ficar de pé para nós estarmos orando. Oh Deus amado, Pai maravilhoso, bondoso, carinhoso, poderoso Rei dos Reis, é em nome de Jesus, Senhor, o Rei dos Reis, que nós nos dirigimos a Ti nesse momento, Senhor, para agradecer, Senhor, pelas vidas de cada servo que aqui está, meu Deus. Nós agradecemos pela vida que o Senhor nos deu, por esta vida que nós vivemos de forma passageira nesta terra como peregrino e pela vida eterna que o Senhor já nos deu. Obrigado, Senhor, porque nenhum dos nossos pecados é por Ti lembrado. Quando o Senhor Jesus levou os pecados de todos nós naquela cruz, não houve mais lembrança de nenhum deles, e eles ficaram verdadeiramente no mar do esquecimento, Senhor. Tu és um Deus que cuida de cada um dos seus filhos, como nenhum pai no mundo, por mais amor que tenha o seu filho, jamais poderá cuidar, porque Tu és o único que detém todo o poder.
Querido Deus, eu peço que Tu estejas abençoando de uma forma especial cada um dos Teus filhos aqui. Que eles possam sair daqui rejubilando, antevendo a vida eterna, a sucá que nós teremos já e já temos separada por Ti para nossa morada eterna, meu Deus. Que nós possamos sair daqui vislumbrando e sentindo isso, Senhor. Assim como Moisés viu de relance, sombra daquilo que tem aí, faça-no, Senhor, de alguma forma, vermos, ou em sonhos, ou com visão, mas vermos a maravilha da nova Jerusalém que o Senhor preparou para nós. Obrigado, meu Deus, por Tu teres me resgatado do lamaçal em que eu me encontrava, por Tu teres carinhosamente, com amor, arrancado cada escama que me fazia cego, sem poder ver o Teu Filho amado Jesus. E obrigado, querido Deus, por esse momento que vivo aqui na Beit Lehem, tendo o privilégio, meu Deus, de, dirigido por Ti, conduzir as ovelhas que Tu colocastes neste aprisco, Pai. Obrigado por esse privilégio. E eu peço, Senhor, que Tu estejas verdadeiramente, Senhor, fazendo com que cada um dos Teus filhos recebam e tomem posse da bênção aarônica que Tu ensinastes para o irmão de Moisés abençoar o seu povo. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vechonecha Izar Adonai panav elecha veyasen lecha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos.